Quadros. E aí, meu amigo Tito? A questão da semana passada, eu disse aqui pra você que é uma das perguntas mais frequentes, né? Mais solicitadas aqui no programa Na Mira da Verdade, que é relacionado com os 144 mil do livro de Apocalipse. A pergunta é a seguinte, professor: apenas se salvarão os 144 mil que fala em Apocalipse 14, professor? Como é essa questão aí? Algumas pessoas, Tito e queridos amigos que nos acompanham, acreditam que realmente apenas 144 mil pessoas serão salvas por ocasião da volta de Cristo. E as baseiam isso em Apocalipse capítulo 7 e também no capítulo 14. Só que o próprio Apocalipse nos esclarece que, além de um grupo especial chamado de 144 mil, Deus vai salvar outras pessoas, não apenas 144 mil. Nós podemos ler isso, por exemplo, em Apocalipse 7, verso 9, que afirma o seguinte: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, Jesus, vestidos de vestiduras brancas, com vitórias nas mãos. Perceba que, além dos 144 mil, João viu em uma visão uma grande multidão que ninguém podia enumerar, ninguém podia contar. Uma grande multidão de pessoas em pé diante do trono de Deus e diante do trono de Cristo também. Então, aqui nós já vemos de forma clara que não serão apenas 144 mil pessoas salvas. Agora, o que significa o número 144 mil? Nós lemos aqui em Apocalipse 7,4 o seguinte: então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. O número 144 mil, ele é simbólico aqui no Apocalipse. Por quê? Existe uma regra de interpretação que nos explica que se um assunto está em um livro simbólico, e ele dá a entender, apenas que dê a entender que é literal, se esse assunto está num trecho simbólico da Bíblia, e a compreensão literal não é possível de acordo com o próprio contexto bíblico, como vimos no verso 9, então o número também é literal. É simbólico, diríamos assim. Então você perceba, no verso 4 diz que 144 mil pessoas das tribos de Israel seriam seladas. Esses 144 mil é a multiplicação de 12, 12, 12, 12. Na Bíblia, o número 12, querido amigo, significa universalidade. Então, o número 144 mil é um número simbólico que representa a totalidade, a universalidade de pessoas justas que estarão vivas por ocasião da volta de Cristo. É um grupo especial que vai vir, de acordo com Apocalipse 7, 13 e 14, da grande tribulação. E este número é simbólico por outros detalhes. Você percebe que a lista que existe sobre os 144 mil na Bíblia tem 3 listas. Uma em Gênesis 49... outra, em Ezequiel capítulo 48 e outra lista em Apocalipse capítulo 7. Essas 3 listas são diferentes. E em Apocalipse 7, 2 tribos de Israel não são mencionadas, Dan e Efraim. Por quê? O mais provável é que João não mencionou essas 2 tribos para dar realmente a entender que o número seria simbólico. Porque as tribos não são mencionadas ali, todas elas. E outro detalhe: se realmente fossem 144 mil pessoas das tribos de Israel, ninguém faria parte dos 144 mil quando Cristo voltasse. Por quê? Porque simplesmente hoje não existe nenhum puro sangue descendente das tribos de Israel. Hoje, querido telespectador, amigo ouvinte, amigo internauta, nós somos o Israel espiritual de Deus, de acordo com Gálatas 6, verso 16. E, portanto, quando aqui fala que esses 144 mil fazem parte das tribos de Israel, está falando que esses 144 mil fazem parte do Israel espiritual de Deus. E o número 12, como eu falei, simboliza universalidade, indicando que o grupo de pessoas que estará vivo por ocasião da volta de Cristo vem de todas as nações. Então o número é simbólico e, além desse grupo especial de vivos por ocasião da volta de Cristo, o verso 9 de Apocalipse 7 menciona que haverá uma grande multidão que ninguém pode contar. Então agora, esse é o assunto bíblico sobre os 144 mil. Agora, professor, fala alguma coisa ali de um povo que não se contaminou com mulheres, professor. O que seria isso daí? Interessante a sua pergunta. Aqui é mencionado realmente, Tito, que esses 144 mil não se contaminaram com mulheres. Em que sentido? O termo mulher na profecia significa igreja.
Nós percebemos isso em 2 Coríntios 11:2. Lá o apóstolo Paulo ele apresenta a igreja como simbolizada por uma virgem pura e uma esposa de Cristo. Sim. Em Apocalipse 12 você percebe que a igreja pura de Cristo, a igreja apostólica, é representada sobre uma mulher vestida de branco. E em Apocalipse 17 você vê uma mulher vestida de vermelho simbolizando a igreja apostatada. Então esses 144 mil que não se macularam com mulheres são pessoas que decidiram não se macular, não manchar o seu caráter com as doutrinas erradas ensinadas pelas falsas igrejas. Esse é o significado desse termo no Apocalipse. Ok. O programa está apenas começando. Este é um dos poucos assuntos que iremos falar hoje. Mas a gente vai para o intervalo e volta já já.